Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 6 vídeos que compõem o volume 16 desse mangá. E esse volume ainda é focado completamente na luta final do Zot, nos mostrando o avanço que Sesh teve em suas habilidades, e uma reviravolta ainda mais surpreendente na mudança de Gali. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Mas antes de iniciarmos o vídeo, queria passar um recadinho rapidinho aqui, que possivelmente esse vai ser o último vídeo do ano. Dos capítulos 97 ao 101, e inclusive esse recadinho, estão todos sendo gravados no dia 12 de dezembro, mas não faço ideia de quando eu vou conseguir editar. Então, passando aqui rapidinho para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Ano Novo incrível. Que esse fim de ano seja cheio de alegria, bons momentos e muita energia positiva. Obrigado por fazerem parte dessa jornada no canal. E que 2025 seja ainda mais especial para todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Battle Angel Alita Gun Last Order, volume 16. Capítulo 94, O Rato Encurralado. O capítulo começa logo após a explosão de Sesh se recuperando, com as finais do Zot começando a esquentar. Gerambo e Hopper se assustam, pois Sesh foi atingido em cheio pelo ataque de ignição de Zeka, e aquilo deveria ter decidido a partida. No entanto, o mestre Sesh continua vivo, alongando o seu novo corpo, pronto para continuar a luta. Derossi pergunta o que aconteceu, e Yanni responde desacreditado que aquilo foi um estágio de transição, quando uma substância muda de forma e propriedades para outra, como sólido, líquido e gasoso para água e materiais comuns. E normalmente, quando uma máquina fica em estado crítico, ela acaba se destruindo. Mas Zeka descobriu um estado estável, que fica além dos limites do corpo Fitzroy. E, seguindo as dicas do Sesh, usou a energia do soco do Zeka para forçar a si mesmo a entrar nesse estado. E nesse momento, o gel de polietileno dentro de seus corpos estão ionizados, se movendo acima da velocidade do som, se tornando plasma de polietileno. Derossi não entende nada, ficando assustado, e Yanni o acalma, dizendo que os criou e não foi capaz de antecipar algo assim, que já foi além da lógica. E então passa a contemplar a imagem de suas criações na tela, extasiado pelos usuários que superaram a imaginação do criador do corpo, vendo como o dia sonhado por qualquer engenheiro, e fala para seus filhos lutarem até ficarem satisfeitos. Zeka, admirado e irritado ao mesmo tempo, diz que a lição de casa que lhe deu era apenas para ver se ele conseguiria entender o significado de quebrar a barreira do som estando parado. E não acredita que ele conseguiu, pois levou 10 anos para descobrir esse truque. Mas Sesh conseguiu em apenas alguns dias. Ele manda pensar em como ele está se sentindo. Mas Sesh, totalmente confiante, acreditando ter superado seu tutor, lhe manda não fazer muitos elogios, pois ele fica animado demais quando as pessoas o elogiam, e dispara um soco expansivo no solo, que caminha em alta velocidade, saindo da terra já a centímetros do rosto do Zeka, que se desvia, mas não percebe que era apenas uma distração. Sesh sai de dentro da terra também, junto ao seu braço, que ainda seguia para cima, o puxando à frente do Zeka, que tem tempo apenas de bloquear o chute do Sesh a queima-roupa, que utiliza da mesma potência do soco implosivo e expansor, mas sem precisar aumentar o seu corpo como esfera, expandindo apenas a perna, como um canhão de plasma gigante, que empurra o Zeka para trás na velocidade do som, quase atingindo Rakan e Zazie, atravessando todas as plataformas no caminho, parando apenas ao atingir uma parede estrutural de Keteris, já fora da arena. Gerambo comenta que não sabe o que aconteceu, mas de alguma forma o chute expansivo de Sesh atingiu Zeka em cheio, que mesmo defendendo foi esmagado contra a parede. E Hopper completa que além de ter sobrevivido, Sesh ganhou algum tipo de poder. Mas Sesh, por sua vez, fica incomodado, por ter achado que conseguiria quebrar a defesa do Zeka, e tira a bota dele de seu peito, dizendo que devia ter esperado por isso. Mas Zeka contra-atacou com seu próprio chute expansivo, anulando a maior parte de seu ataque.
E Zeka retorna à arena, com um dos pés descalços, o mandando não ficar convencido, pois a evolução que Seshes obteve só significa que a luta agora ficou justa, e diz para deixá-lo lhe mostrar a diferença que a experiência faz. E a cena corta para o embate de Toji contra Gali novamente, com ele ainda com a postura das 3 batalhas ativada, resistindo às investidas de Gali, mas sendo espremido com a sua aura de energia, se comprimindo devido aos ataques de todos os ângulos de Gali, que são tantos que ele não consegue nem revidar, sentindo-se como se fosse esmagado por uma grande parede de pedra, o pressionando ao ponto de fazê-lo perceber que não pode aguentar isso por muito mais tempo. Porém, de repente, Gali para e se afasta dele, o fazendo se perguntar se ele está tentando o fazer abandonar a postura das 3 batalhas para contra-atacá-la. E logo se desespera, dizendo a si mesmo que não tem como desfazer sua postura. E Gali lhe diz que acha que já descobriu a fraqueza de sua barreira. E Toji, bem convencido, diz que é impossível, pois a postura das 3 batalhas do Karatê Super Crustáceo do Mestre Taraba é uma defesa invencível, que não há fraquezas. E Gali concorda, mas lhe informa que a barreira dele possui uma imperfeição pela direita. E antes que ele pudesse entender, Gali o ataca com uma joelhada ao lado esquerdo de seu rosto, o fazendo desmanchar sua barreira desse lado, mantendo-a somente na direita, o que o deixa confuso, por achar que ela atacaria pela direita. E Gali explica que existe uma lacuna em sua barreira, que se move dependendo de onde ele se concentra, fazendo-o analisar que o princípio da postura das 3 batalhas é um coração inabalável, tendo que manter o coração calmo, não importando o que aconteça. Gali parte para atacá-lo novamente, dizendo que nas mãos de um fracote como ele, essa é uma técnica imperfeita. Toji chora, concordando com ela, que a sua postura das 3 batalhas é uma farsa, e que teria que treinar por mais 50 anos para atingir o nível do Mestre Taraba. Mas antes de concluir seus pensamentos, percebe Gali acima de sua cabeça, com um círculo de energia se formando sob a palma de suas mãos. Gali o manda se esconder dentro de sua barreira e morrer como um covarde que ele é. E utiliza sua técnica Cúpula de Plasma, que passa a o envolver numa redoma, o fazendo se preocupar por não poder evitar o ataque de plasma sem desfazer sua postura. Gali se levanta em cima da cúpula, o mandando morrer tremendo de medo abaixo de seus pés. E ativa sua técnica Plasma Soliton. E vários pulsos eletromagnéticos passam a se formar acima da Gali, sendo impulsionados através do plasma, esmagando a barreira do Toji acima dele, o que o obriga a neutralizá-los usando ondas. Mas Toji não consegue, por estar usando todas as suas forças para manter a postura das 3 batalhas. E então, Toji passa a sentir todo o seu corpo se partindo, se despedaçando por completo pela pressão de sua própria técnica sendo esmagada pelo ataque da Gali. Toji se desespera, percebendo que ele vai morrer. Naquele momento, todo o orgulho, honra, dignidade e propósito de Toji, que foram construídos através dos anos, foram transformados em poeira pelo terror da morte, e dispersados diante de seus olhos. Tudo o que restou foi a pura vontade de viver. Sem passado ou futuro, nem mesmo um nome, o perseverante instinto de "eu quero viver" assumiu a forma de mais nada que um rato encurralado. E então, esse mesmo instinto, em uma fração de segundos, fez uma escolha que ninguém além de um verdadeiro mestre faria. E o corpo rachado de Toji se regenerou, e sua barreira passou a girar, fazendo com que as lacunas da sua aura defensiva se tornassem um campo de força espiral, acabando com as falhas em sua aura e desestabilizando a técnica da Gali, que não consegue desfazê-la e sair de cima dele. E de repente, a aura de Toji se torna um enorme tornado, semelhante à técnica que usou em sua luta anterior com os Venusian Seeds, mas sem demitida de todo o seu corpo, não através de um golpe, formando uma enorme cratera na arena, com os raios que inflamavam todo o seu entorno, fazendo com que Gerambo e os espectadores inicialmente vejam um pilar de fogo, mas logo ele reconhece que na verdade é um gigante furacão de plasma. Gali, que foi pega diretamente pela técnica, voa pelos céus, girando ao redor de Toji, ficando surpresa por ele ter contra-atacado seu Plasma Soliton assim, vendo que essa é uma corrente magnética supersônica absurdamente forte, que a puxa de volta para baixo, ao olho do furacão.
ao mesmo tempo que o solo se desprende em uma plataforma que puxa Toji em sua direção também. Naquele momento, o rato encurralado se tornou um rato furioso, e Toji utiliza de toda a filosofia dos anais da escola do karatê hipereletromagnético, fazendo símbolos de respeito com as mãos, antes de acertar Gali com um poderoso soco duplo, a travando no ar. E o capítulo termina com Gali sendo completamente despedaçada por um chute de Toji, com sua técnica chamada de O Rato Matador de Gatos. Finalizando assim o capítulo 94 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 95. Mais rápido que o pensamento. O capítulo começa segundos antes, com um vórtex de plasma impossível de se fugir surgindo na arena, que quase se tornou um vácuo com a queda da pressão interna e temperatura acima de 300 graus, tornando impossível a sobrevivência de um humano. Lá dentro, Gali, que voava desgovernada, recuperou o equilíbrio e se preparou para um ataque mais rápido que o pensamento. Mesmo diante de um ataque totalmente inesperado de Toji, sua determinação não sucumbiu, e ela usou o Vortex como cano de canhão gigante, se arremessando como uma bala até o Toji, que também se lançou para cima em sua direção. Então Gali viu uma oportunidade no momento em que Toji estava prestes a finalizar seu ataque com 2 punhos, e chutou o plasma, avançando ainda mais rápido diretamente para ele, aproveitando a chance para transformar seu braço esquerdo na lâmina Damascus, como fez em seu embate em Leviathan 1, e executou um ataque perfeito no intervalo de 1 milésimo de segundo, atravessando Toji com sua lâmina, que por causa do movimento giratório foi fatiado em forma espiral, partindo Toji ao meio, como ela quase fez em Leviathan, com um ataque tão perfeito quanto revidar um tiro antes da bala sair da arma. Todas as paredes e plataformas da arena começam a desmoronar, por acertar as barreiras criadas para essas finais. E vemos que Rakan ainda está vivo, se desviando dos tiros das Azie, enquanto a Lotus da cúpula em cebola se desfaz pelo ataque de Toji, soterrando a todos. E aqui vemos que o ataque de Gali nunca aconteceu, foi apenas a projeção da vontade de Gali, sua consciência, assim como aconteceu anteriormente contra o Sashimodo, e mais recentemente contra o Rakan. Toji terminou a luta fugindo do furacão, mesmo ferido. Pedaços do corpo da Gali ficaram espalhados pelos arredores, abalando a todos que assistiam ao vê-la morta. A Ganbad comemora, brindando sozinho pelo Toji, fazendo até mesmo Yajinik estranhar, por nunca tê-lo visto rindo assim. Em seus pensamentos, Zenbad se pergunta se esse furacão foi o redemoinho de karma que Arthur Farrell citou, já imaginando que ele estava blefando, com medo da Gali perder. E então, vemos a Gali, ou pelo menos a projeção dela, sendo transportada para outro local, assim como Zenbad foi transportado pelo Arthur dentro do Melchizedek. Logo, ela percebe que sua consciência está se movendo para outro lugar, mas não entende o que aconteceu consigo mesma. E então, ela chega ao planeta Júpiter, bem no anel do dínamo orbital em que ela transformou em estacas e espinhos, quando renasceu através do Tunguska. Lá, ela vê a central de controle dos Jovianos, onde os técnicos acabaram de finalizar os procedimentos e ativaram o efeito Buranov. Gali, de início, não entende o que aconteceu, e o próprio Buranov diz que obtiveram sucesso em seu ataque contra Gali após 42 tentativas. E pede os resultados, que são de apenas 68% da destruição causada em Gali, e 40% da energia cinética foi absorvida pelo buraco de minhoca. Mas Buranov diz que 68% de destruição não é o suficiente, pois o Gato Negro mostrou a habilidade de se reconstruir, e Gali pode se regenerar novamente, como uma planária, uma criatura com habilidade de regeneração. E no painel, ele vê Toji intacto, fugindo de seu próprio furacão após despedaçar a Gali, mandando a todos se concentrarem nos cálculos sem abaixar a guarda, enquanto a operação Gato de Vidro estiver em andamento. Nesse momento, Gali entende que esses seres jovianos foram responsáveis pela destruição de seu corpo. E os painéis à frente dos técnicos explodem, com o modelo quântico do Gato de Vidro, criado pelo Muravyov, criando vida, se movendo por conta própria pela consciência da Gali, que se fixou nele como hospedeiro. Gali se enfurece por terem arruinado sua luta, e passa a destruir tudo à sua volta, com lasers saindo do olho do Gato de Vidro, e estacas criadas de nanomáquinas, assim como as de seu corpo e Magnus. Buranov logo percebe que esse é o mesmo ataque que destruiu o dínamo orbital, e se pergunta se a consciência da Gali foi transferida através do buraco de minhoca.
e o Burhanov nomeia o técnico Potekin como chefe de estratégia de contra-ataque do Zot, decidindo que ele mesmo seria transferido para a Lua Europa, citando novamente que alguém deve ser responsabilizado pelo fracasso de Júpiter. Então, o mesmo gancho o pega pela cabeça, o tirando do local, enquanto Potemkin é destruído pelas lâminas que saem do solo. Mas Gali, em fúria, diz que ele não vai fugir, e o ataca com os raios do gato de vidro, destruindo o gancho e o atingindo com as lâminas, mas sem o matar. Burhanov, já em seus últimos suspiros, diz que Gali realmente é uma fera terrível, que é a primeira criatura a causar tantos danos à Federação de Júpiter, e pergunta por que um monstro como ela nasceu. Gali responde que não tem nada a tratar com Júpiter, e os manda não a incomodarem. Mas Burhanov diz que Júpiter tem a tratar com ela, pois o buraco de minhoca dentro de seu corpo é uma arma militar secreta, seu território, e ela invadiu. E finaliza dizendo que se vai morrer, a levará consigo, apertando um botão em um painel. Naquele momento, uma nave da Nova Ordem passava por Júpiter, e é atingida por um dos espinhos do dinamo orbital que se expande. E de um momento para o outro, a consciência da Gali é transportada novamente para um espaço quântico virtual semelhante ao Camelot do Melquisedeque. Ela se pergunta se está voltando ao Zot, já se lamentando por provavelmente a luta já ter acabado. Mas uma voz vinda daquele espaço a chama de tola, lhe mandando conhecer melhor o limite de sua consciência. Gali se vira perguntando o que é ele. E o capítulo termina nos revelando a unidade de observação de convergência quântica jupiteriana, o Melquisedeque de Júpiter, Zeus. Finalizando assim o capítulo 95 de Better Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 96 Anjo Espacial. O capítulo começa nos mostrando os arredores de Zalem, Sucatópole, até Geru e Keteris, citando todos os olhares do sistema solar voltado às finais do Zot, com a luta do milênio, com a independência de Zalem e da Sucatópole em jogo. As Space Angels contra os Space Karatealis. O combate entre os dois times mais fortes ficou ainda mais intenso. Lá de Keteris, todos os telespectadores ainda presentes lamentam a morte de Gali, que ficou em pedaços após ser atingida pelo vórtex de plasma de Toji. Lá da base das Space Angels, o Deckmansen chora pela morte de sua mestre, se perguntando o que acontecerá com ele mesmo e com o cérebro da Lou na caixa P. E aqui é revelado os bichinhos Kimpo e Kimpi ainda vivos, mostrando que as gêmeas continuam vivas, pois os cérebros shapes de ambas Elf e Zeolf continuam intactos dentro dos bichinhos. Hopper é o único a comemorar, animado com a luta, e explica para os espectadores que Gali estava brincando com Toji, mas ele se defendeu com a postura das 3 batalhas de Taraba, e Gali o atacou com a cúpula de plasma, mas ele revidou com seu golpe de Vortex, usando o plasma gerado por Gali em um novo ataque, tornando essa uma das maiores lutas da era espacial, onde Toji vem mostrando o verdadeiro potencial do karatê super eletromagnético. Porém, mesmo após despedaçá-la, Toji não abaixa sua guarda, e Hopper se pergunta se ele ainda está enfrentando em seu interior, ou se a luta ainda não acabou. Próximo dali, Zeka ri orgulhoso, mas incomodado, por Toji ter escondido algo assim por todo esse tempo. Mas seus pensamentos são interrompidos por Seshes, que o ataca com uma joelhada supersônica de surpresa. Ele tem apenas tempo de bloquear com o pulso, antes de ser arremessado para trás pela onda de impacto que explode tudo à sua frente. E Seshes lhe manda não se distrair, pois ele não vai se segurar, deixando Zeka confuso, que o questiona por estar bem animado, considerando que sua mulher acabou de morrer, e pergunta se ela não era sua namorada. Seshes responde que não, inconformado com a pergunta, e Zeka completa que eles pareciam bem próximos. Mas Seshes nega novamente, o mandando prestar mais atenção, e logo muda de assunto, dizendo que não está preocupado com Gali, que, embora não seja imortal, ela é apenas uma grande idiota, que faz parecer que acabaram as esperanças, e então aparece no último segundo, ficando com toda a glória. E ele aposta nisso, afirmando com toda certeza que Gali irá voltar, ainda mais idiota do que antes. E a cena corta para a luta de Zazie contra Rakan novamente, com ele se desviando e refletindo todas as suas balas com certa facilidade, mesmo sem seus anéis verdes. Até que ela joga uma granada em sua direção e a explode com um tiro. Mas Rakan consegue notar a tempo e se esconde atrás de uma das plataformas restantes.
dando um intervalo em seus ataques, que ele aproveita para conversar com ela, elogiando seu profissionalismo por não hesitar nem mesmo com a morte de um companheiro, mas logo comenta que já estão quase sem munição. Zazie, encostada na mesma plataforma, nada responde, pensando consigo mesma sobre essa ser a vida que Gali salvou. Que ganhar ou perder não tem nada a ver com isso, que ela só tem que fazer seu trabalho em ajudar nessa luta, por ordens da Rainha Limeira e pela dívida com Gali, que agora lhe deve a vida. Lá na torre central de Keteris, a comemoração de Enbad pela morte de Gali é interrompida por um dos técnicos, que informa a detecção de uma massa anormal e distorções de espaço-tempo dentro da arena. E ele manda mostrar imagens de vigilância de Júpiter, questionando se o buraco de minhoca dentro do corpo da Gali ainda está vivo. E então é mostrado imagens do satélite espião da Ladder em Júpiter, que revelam uma explosão na estrutura irregular formada por Gali em seu primeiro ataque ao dínamo orbital antes de retornar através do Tunguska, e que agora a estrutura está contraindo lentamente. Mas a Federação de Júpiter se recusou a comentar sobre isso. Então podem afirmar que algo está acontecendo lá. O que deixa Enbad já confuso, com um mau pressentimento em relação ao que está acontecendo, desconfiando do que os jovianos estão fazendo. E nesse momento, bem à frente de Toji, raios e chamas passam a se formar no meio da pilha de escombros que desmoronou com o ataque de Toji contra Gali. E Enbad se levanta gritando desesperado, já cogitando usar a espada de Damocles e acabar com isso ali mesmo. Mas logo se acalma pensando sobre as palavras de Arthur Farwell na noite anterior, que inicialmente ele achou ridículo, mas por não ter mais informações sobre o buraco de minhoca, não consegue prever o que aconteceria se usar a espada de Damocles. E o fato de Arthur ter dito que o futuro irá divergir, significa que deve haver uma escolha que não terminará em tragédia, decidindo esperar mais um pouco, podendo usar seu trunfo mais tarde. Enquanto isso, uma esfera de energia se forma no centro dos raios, afastando os escombros, e as chamas se transformam em matéria, concentrando-se em um único ponto, que se expande para cima com um poderoso raio, que espelha energia para todos os lados. Sesh sorri animado, reafirmando para o Zeka, tendo a certeza de que isso é a Gali, que está voltando. Nesse momento, o raio se concentra em uma esfera novamente, que passa a desintegrar toda a matéria ao seu redor, que Enbad logo reconhece como fusão nuclear, o nascimento de uma estrela, e é informado a detecção de conversão de energia para massa e transmutação nuclear no centro dessa esfera. Enbad congela ao perceber que Gali está se regenerando. E num piscar de olhos, toda aquela massa e matéria se condensam em uma gigantesca torre de nanomáquinas que ultrapassa os limites da arena. E logo ela se parte, com duas lâminas a cortando na diagonal em formato de X, se desfazendo em vários pedaços, revelando Gali em seu centro, com um corpo completamente diferente. Agora com asas, formadas da mesma matéria de nanomáquinas de sua lâmina Damascus, que ela transmutou em seu braço segundos antes de ser destruída. Além das faixas de tecido nanotecnológico que formavam suas roupas, apenas cobrindo seu corpo, expandindo-se por todo o perímetro dentro da torre. E então ela desperta, abrindo suas asas, assim como a lendária Fênix. Mais uma vez faz um retorno espetacular, mostrando ser um anjo espacial de verdade. Enbad, aterrorizado, diz que ela é um monstro. E então Gali se levanta, observando a todos lá embaixo, mas com sua mente dispersa, ainda se dando conta do que aconteceu, enquanto as faixas em volta de seu corpo se desprendem, revelando sua feição completamente melancólica, como se tivesse apenas aceitando algo. Ela reflete por alguns instantes que ela existe e está bem ali. E o capítulo termina com Gali mudando sua feição, ficando confiante e determinada novamente, afirmando para si mesma que não deixará todas as suas lutas serem em vão. E essa é a sua resposta. Finalizando assim o capítulo 96 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 97. Ultrapassando os limites. O capítulo começa nos mostrando a transmissão do Zot pela TV Combate na cidade da Sucata, com Caos, Vector e Koyomi torcendo por Gali.
E em Zalem, Nora e Pan também, admiradas com a nova forma de Gali, exceto pela Marge Mahan, que questiona ao Nova X o que acabou de acontecer, sem entender o motivo das mudanças no corpo de Gali, em que no último renascimento voltou com uma cauda e agora com asas. E embora ache bonita, se sente como se algo mais sobre ela tivesse mudado, ficando preocupada. E ele responde que Flan é esperança, ainda se referindo a Gali como seu Flan, sua criação, explicando que o corpo Imaginus que criou é capaz de reagir à consciência do usuário e adaptar a sua forma e composição. E acredita que devem chamar esse corpo atual de Gali como Imaginus 2.1, informando que sua habilidade de processar informação e nível de energia aumentaram consideravelmente. E pela sua interpretação, a cauda é uma expressão instintiva de sua vitalidade e emoções, enquanto suas asas representam a grande força de vontade, que superou todos os limites. Marge questiona se essa é a representação do espírito dela, e Nova X responde que todos são prisioneiros numa gaiola de sua própria carne, e ele está planejando uma fuga. Há muito tempo tem buscado libertação da mente, e Gali pode ser uma faísca de esperança para eles, os prisioneiros de seus próprios corpos. E completa que seu palpite é que ao invés de ser engolida pelas trevas de seu subconsciente, Gali recuperou seu autocontrole, e fortalecendo esse equilíbrio ela está se aproximando do seu verdadeiro eu. Marge fica confusa por não saber muito sobre ciência ou a vida de um guerreiro, mas se questiona se isso vai fazer Gali feliz. De volta à arena, Gali finalmente recupera seu estado de plena consciência e passa a ver Pine novamente em sua mente, lhe dizendo que finalmente ela tomou sua decisão e que avisou tantas vezes, questionando como é ser uma abominação sobrenatural, lhe mandando não agir como se fosse Durona, pois não existe mais um lugar que ela possa chamar de casa, pois ninguém vai amá-la agora. As únicas pessoas que irão se aproximar dela serão os inimigos que querem destruir o seu poder, ou conspiradores que tentarão usá-lo em benefício próprio. Não há ninguém que ela possa confiar. Ela está sozinha, como um túmulo abandonado. Gali apenas responde que tanto faz, que ela está acostumada a ficar sozinha. E então o Pine questiona por que ela está chorando, mas ela diz que isso é apenas para refrigerar, e determinada, afirma que tomou sua decisão e não vai olhar para trás, para seu passado, ou seja, quem ela era. De volta à batalha, Zazie continua efetuando diversos disparos contra Rakan, que consegue se desviar de todos com facilidade, correndo por entre as plataformas e paredes da arena. Enquanto que do outro lado, Seshes e Zeka ainda se enfrentavam, com centenas de socos expansivos aplicados um contra o outro, tendo todos bloqueados e contra-atacados, sem nenhum deles conseguindo acertar um ao outro. Zeka está sério e um pouco nervoso com isso, enquanto que Seshes, animado, se divertindo com a batalha após testemunhar o renascimento de Gali. Os Space Angels lançam poderosos contra-ataques. Os comentaristas notam que isso está ficando ainda mais intenso que antes, pois a chuva de socos expansivos está empurrando Zeka para trás. E bem confiante, Derossi pergunta a Yanni se continuar assim, Seshes poderá vencer, mas ele responde que não sabe, pois Seshes foi capaz de passar pela transição do corpo Fiziroi, e que, pelo que dizem as especificações técnicas, provavelmente sua força e velocidade são maiores que do modelo original do corpo de Zeka. Porém, o verdadeiro poder de Zeka é muito mais assustador que isso. Ele é um mestre em um antigo estilo de karatê, e tem mais de 100 anos de experiência de combate. Então, mesmo que ele tenha o coração de uma criança travessa, qualquer um reconheceria que ele é o único em seu nível de artes marciais, e não será derrotado facilmente. E logo ele demonstra sua preocupação, perguntando a Seshes por que ele não ataca o ponto fraco de Zeka que lhe contou. Seshes confiante ri do Zeka, o mandando revidar, se puder, o que o incomoda, mas o anima novamente, dizendo que deve ser bom ser tão jovem. E então, no meio das dezenas de socos, Zeka desfere um chute expansivo, que Seshes consegue desviar, mas acaba abaixando sua guarda, e Zeka agarra o seu braço, arremessando para cima como um chicote, desestabilizando completamente o ataque de Seshes. Seshes se afasta de Zeka para iniciar um novo embate, e Zeka lhe diz que estava imaginando do que o novo modelo do corpo Fiziroi seria capaz depois de passar pela fase de transição.
Então brincou um pouco com ele enquanto tirava os sapatos. E agora está pronto. Seshes demonstra sua preocupação ao pensar no que ele quis dizer com pronto. E pela primeira vez, Zeka se refere a Seshes como mulher, o chamando de vadia, o mandando ir até ele, que irá lhe mostrar o seu karatê. Deixando Seshes furioso, que pensa que ele não está pronto nada, e o ataca com tudo, sem nenhuma estratégia. Mas Zeka bloqueia seu soco com os braços, e o contra-ataca com um soco duplo, acertando Seshes no rosto e peito ao mesmo tempo, o arremessando para longe, finalmente indo para cima com tudo. Seshes percebe que a investida de Zeka continuará, e tenta impedi-lo com um soco expansivo, mas Zeka apenas o repele, redirecionando o soco do Seshes um pouco para o lado, enquanto avança em sua direção, ainda voando no ar pelo soco duplo. Rapidamente chegando ao seu encontro, ele ataca novamente, consequências de socos duplos no peito e no rosto de Seshes, que nada consegue fazer para bloquear ou desviar. Então ele expande seu corpo, se tornando uma esfera gigante novamente, para tentar parar o ataque de Zeka, que ri dizendo que a maioria dos inimigos já teria virado poeira, que ele é um desgraçado persistente, e pergunta se ele vai tentar inflar seu corpo e absorver o impacto do soco novamente, dizendo para ver quantos ataques ele aguenta. Nesse momento, Seshes pensa sobre as palavras de Yanni no dia anterior, dizendo que ele contará o ponto fraco do corpo Viceroy de Zeka. Nas memórias de Seshes, Yanni lhe contou que o ponto fraco são os parafusos de manutenção externos de seu corpo. Seshes pergunta se só precisa destruí-los, mas Yanni diz que não, que foram projetados para se tornarem ainda mais resistentes quando são atingidos, que é como descascar um ovo cozido, tendo que aplicar uma quantidade moderada de força, e brinca com Seshes, lhe passando uma combinação complexa de comandos que ele deve seguir, mas Seshes diz que não vai se lembrar, e ele conta que na verdade é sobre a técnica suprema de Zeka, Dragon Slayer, que ele acha que conseguiu descobrir seu segredo. Que ele alterou a estrutura da circulação e criou um circuito toroidal no abdômen, basicamente um acelerador de partículas em miniatura. Que ele choca partículas elementares ali e produz antimatéria por um longo período. E seu punho matador de dragões provavelmente é o movimento que ele libera toda a antimatéria através dos punhos. Mas Seshes não entende nada, e Yanni resume que Zeka não estava se gabando quando disse que seu ataque é sempre esmagador, que se ele usar esse ataque, toda a Keteri seria destruída. E lhe mostra a localização do alvo, indicando que o acelerador de partículas seria um umbigo reator dele, que não é parte do corpo original, e ele deve se esforçar muito para mantê-lo. Seshes pensa sobre um umbigo reator, focando-se completamente nesse local, pensando que não importa se é antimatéria, matéria estranha ou qualquer coisa, essa é a sua única chance. Nesse momento, Zeka passa a desferir diversos socos expansivos contra a esfera gigante de Seshes, que passa a girar em espiral novamente, assim como em sua transição, se tornando um redemoinho poderoso, que Seshes comprime novamente na forma de seu corpo original, mantendo aquela forma espiral apenas no seu braço, que se expande como um poderoso furacão, acertando o umbigo de Zeka, que grita de dor e raiva por Seshes ter aplicado um soco implosivo usando a energia de seus próprios ataques. E o capítulo termina com Seshes sorrindo, lhe dizendo para deixá-lo pagar por todos aqueles socos, o mandando ficar com o troco. Finalizando assim o capítulo 97 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 98. Estou livre. O capítulo começa nos mostrando o acampamento do Parlamento do Reino de Marte, com Ruben desesperado, tentando mudar entre os canais da transmissão para ver Zazie e não a Gali, que tomou os holofotes. Até que ele quebra o controle e Kanari bate nele, sendo repreendidos pelo GG. Lá na arena, Zazie efetuava diversos disparos contra o Rakan, que consegue se desviar de todos facilmente. Mas isso não a abala. Zazie ainda se mantém calma, silenciosa e violenta. Depois da ressurreição de Gali, as Space Angels estão lançando um feroz contra-ataque, mas Rakan diz para ela não ficar convencida por ter neutralizado os anéis Eliges em sua cintura, pois eles estavam pesados, e então retira o principal de sua cintura, confundindo Zazie, e passa a se despir da maioria deles, mantendo apenas alguns poucos nos braços e pernas. Zazie tenta impedi-lo de continuar a atirá-los, disparando com a escopeta acoplada em seu rifle, mas com um único movimento dos quadris, Rakan para as balas próximas a seus glúteos.
Ruben pergunta se ele parou os tiros com uma flatulência, e Canary explica que não, que ele cancelou o movimento do tiro com uma onda de choque sônica que ele pode criar apenas com o movimento dos quadris, afirmando que esse cara não é normal. E Ruben diz que esse é o verdadeiro poder de um imoral. Hakan chama isso de técnica secreta do karatê anti-tanque escudo de ar. E Zazie elogia seu truque, mas afirma que ele não vai conseguir parar balas de rifle assim, e dispara contra ele. Hakan concorda com ela, mas para as balas de rifle com a ponta de seus dedos, com sua técnica empalador de balas, anulando todos os disparos com facilidade, sem precisar sair do lugar, esperando acabar com todas as munições restantes da Zazie. Canary diz que ele é forte o suficiente para não depender de acessórios como os anéis Erges, e GG completa que agora que ele está livre do peso dos anéis, ele pode mostrar sua verdadeira força. E assim Hakan faz, fixando as argolas restantes na sola dos pés com sua técnica roda de traço, para utilizá-las como patins, se movendo em alta velocidade em direção a Zazie circulando, enquanto arremessava os anéis já soltos como balas para atingi-la. Mas ela consegue se desviar, contra-atacando com ainda mais tiros, que ele ignora, passando facilmente pelas balas com seu salto de trepadeira que as desintegra, atravessando as paredes da arena com seu corpo, quase atingindo a Zazie, e logo mudando de direção com ainda mais saltos, que criam cones de vapor, uma nuvem que se forma em torno de aviões quando estão próximos da velocidade do som a cada salto. Ruben pede para Canary explicar, por ser especialista em combate de alta velocidade, que de início ela fica magoada por ser comparada a ele, mas logo explica que o problema da velocidade das balas é que aumenta a resistência do ar e a inércia, e reduz o coeficiente de fricção, e afirma que não é possível se mover do jeito que quiser, e às vezes você pode até ver uma bala vindo em sua direção e não pode ser capaz de desviar. Como da vez que teve uma simulação de batalha com a Zazie, e ela foi derrotada rapidamente. Canary completa que Hakan é completamente anormal, e todos os seus movimentos são estranhos, pois não é lógico se mover assim nessa velocidade, e por causa disso ela não pode analisá-lo. Enquanto isso, na arena, Hakan já estava quase sem nenhum anel, dizendo feliz que a cada um que tira, seu corpo fica ainda mais leve, sentindo-se como se fosse capaz de voar. E a cena corta para o asteroide Ceres entre Marte e Júpiter, na cidade da favela, onde todos os habitantes assistiam à transmissão do Zot em diversos telões. A maioria deles focavam sua atenção nos telões da Gali e Seshes. Porém, no telão que mostrava Hakan, vemos duas pessoas assistindo emocionadas. A mulher na cadeira de rodas diz para o garoto que a carrega que Hakan é o seu pai, e parece que ele está se divertindo muito. Mas o garoto, com um semblante triste, pede para sua mãe aceitar que o seu pai está morto. E nos é mostrado memórias da infância desse garoto, em uma demonstração de karatê, onde são disparadas balas contra o lutador, que as bloqueia com os dedos, impressionando a plateia. E no meio dela estava esse garoto, completamente orgulhoso de seu pai Hakan, o vendo como o lutador mais poderoso do universo, tendo a certeza de que nenhuma bala pode atingi-lo, não importa o que aconteça, pois ele até enfrenta gangues armadas com as próprias mãos. Até que, em algum momento, na rua, dois homens comentam com esse garoto que seu pai deve usar algum truque barato para parar as balas. Mas o garoto afirma que não é verdade. Então eles dão um revólver para esse garoto provar a si mesmo que seu pai pode parar qualquer bala. Mais tarde, o garoto chamado Joey vai até o dojo de seu pai, que o repreende por ser perigoso estar ali. Mas Joey apenas diz animado que tem um presente para seu pai. E assim que Hakan se vira para ele, dizendo que aquilo é muito gentil, se depara com seu filho apontando a arma para sua cabeça. Hakan sequer tem tempo de entender o que estava acontecendo. Joey dispara, e a bala atinge a cabeça de Hakan, penetrando seu cérebro. Naquele momento, o mundo de Joey desmoronou. Ele só conseguia pensar sobre a certeza que tinha de que nenhuma bala podia atingir seu pai, que seu pai podia desviar de qualquer bala, não importando o que aconteça. Joey congela ali, ajoelhado na frente de seu pai, bem no momento que sua mãe entra no dojo e vê que seu filho matou seu marido. Um tempo depois, no hospital, vemos que Hakan sobreviveu. Os médicos conseguiram estabilizar sua condição, mas pelo fato da bala ter destruído parte do lóbulo frontal do cerebelo, pode haver algumas sequelas em sua memória e personalidade.
Rapidamente, a notícia se espalhou por toda a cidade. Pessoas de diversos lugares satirizavam o fato de um artista marcial, especialista em desviar de balas, levou um tiro na cabeça de seu próprio filho, dizendo que isso é karma, e agora ele terá que fechar o dojo. Após mais um tempo, já na casa dele, sua esposa tenta impedir seu surto, mas é inútil. A mente de Hakan já estava completamente deteriorada. Hakan enlouqueceu e arrancou sua pele e cabelo, acreditando que essas coisas são muito pesadas e ele não precisa disso. Se despindo por completo, ficando somente no aço que compõe seu corpo, que conhecemos no Zote, dizendo para si mesmo, estou livre. E não há nada mais o segurando. Hakan passa a abrir buracos na parede com seu membro, completamente enlouquecido pela excitação que tomou conta de sua mente. E logo ele sai de casa, fazendo esses furos na parede de toda a cidade. Pessoas vão até sua casa o tempo todo cobrar sua esposa pelos reparos. E um tempo depois, já vestido um kimono, Hakan vai até sua casa, dizer para sua esposa e filho que está indo em uma jornada para treinar as habilidades no karatê. Em outras palavras, traçar e matar um monte de gente. E então se vai, saltitando enquanto os manda fazerem o que quiserem. De volta à batalha, Hakan tenta destruir Zazie atravessando com seu corpo, deixando vários buracos com seu formato nas paredes ao utilizar seu salto de trepadeira, criando cones de vento. Ryuben e Kanari logo percebem que a situação é ruim, quando Zazie nota que já é o seu último cartucho. Então ela pega uma granada de fumaça e sai espalhando à sua volta enquanto gira no ar e dispara algumas balas contra ele em forma circular. Hakan reconhece que sua estratégia será usar a fumaça para bloquear sua visão e atirar uma chuva de balas, a elogiando pelas ideias. Mas afirma que embora isso funcionaria na maioria dos mestres de karatê, não vai funcionar contra ele, e repele algumas das balas com os anéis que sobraram em seus pulsos. Hakan reflete por uns instantes, desviando e bloqueando as balas com seus anéis e ondas sônicas dos quadris, se perguntando se seu filho e esposa estão assistindo de algum lugar por aí, dizendo que seu coração e corpo estão tão leves agora, e pedindo desculpas a seu filho em pensamento, por não ter atendido suas expectativas, bloqueando a bala no dia que Joe atirou contra ele. Mas afirma para Joe que mudou, que agora seu pai é capaz de desviar de qualquer bala, não importa o que aconteça. E o capítulo termina com Hakan se divertindo em meio à chuva de balas, dizendo para seu filho em pensamentos que humanos são capazes de mudar muito. Finalizando assim, o capítulo 98 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 99 Bela Piada. O capítulo começa nos mostrando momentos antes da batalha final do Zote, com Seshes conversando com Zazie, sobre ela ter trazido um gigantesco arsenal de armas de Marte para a batalha, sem saber sobre o limite de peso imposto pelo regulamento do Zote. E logo ela sai dali decepcionada, deixando Gali e Seshes sozinhos. Gali comenta que seus inimigos são fortes, e Seshes nunca teve uma luta assim, que é possível que essa seja a última oportunidade que eles têm de conversar, e que ela tem algo a lhe dizer. Seshes até zoa com ela por nunca tê-la vista ser tão sentimental com ele, e Gali vai direto ao assunto, revelando que nunca disse isso a ninguém, mas a verdade é que ela tem um chip no lugar do cérebro, assim como todos os Salemitas maiores de 19 anos. Assim como todas as 12 Tanneds, incluindo Seshes, criadas pelo Gib a partir dos relatórios da Gali original. Seshes se assusta por ter realmente acreditado que ela era verdadeira, que tanto buscou após matar todas as outras Tanneds. Mas percebeu que sempre soube que havia algo de errado com ela desde que ela retornou tomando o corpo do Tugunska. Ele pergunta há quanto tempo, e Gali responde que desde que se conheceram em Zalem, afirmando que estava errada sobre todas as coisas ruins que pensou sobre ele, lhe pedindo desculpas, mas o insultando novamente ao mesmo tempo, o deixando irritado que já parte para cima, questionando se ela está se desculpando ou tentando arrumar briga. Mas Gali simplesmente fica aliviada por colocar isso pra fora, o que o incomoda por ela ser tão egoísta em ficar feliz ao dizer isso, mesmo que o insultando. Mas logo Seshes deixa isso de lado, se questionando do porquê serem tão diferentes, já que ambos possuem o mesmo chip, e pergunta a ela se ela se lembra de sua promessa de lutarem depois que acabar o Zote. Gali diz que se esqueceu e que ele é teimoso, mas irá pensar sobre isso se ambos sobreviverem às finais. E a cena corta de volta ao presente na batalha.
no momento que Seshes asseca o soco implosivo expansor giratório no abdômen de Zeka, visando acertar o umbigo reator que Yanni lhe contou. Seshes expande parcialmente seu corpo, girando para aplicar a energia cinética da transformação em seu braço, que gira como uma broca, tentando perfurar o abdômen de Zeka, que tenta parar o golpe, atacando diretamente o braço de Seshes com as mãos. Mas sem sucesso, por Seshes já ter danificado o reator, o deixando sem condições de usá-lo. Então Seshes envia novamente um pulso rotativo pela expansão enquanto gira, acertando todo o torso de Zeka com a onda de choque, que o arremessa longe em velocidade supersônica, quebrando a barreira do som com o impacto do golpe, parando ao atingir uma parede já próxima da base das Space Angels na borda da arena. Em algum lugar entre a Terra e Marte, na nave dos Guntrol, Kucho-Sang se impressiona em ver que Seshes passou pela defesa dele, mas Nis comenta que é do Zeka que estão falando, já tendo a certeza que isso não foi o fim. E Kucho-Sang comenta sobre ele tê-la feito mudar sua técnica, o reconhecendo como mais forte, mesmo tendo derrotado e sido derrotada pela Gallia em seguida. E Nis completa que mesmo contra alguém como Zeka, Seshes não vai desistir, e ele é uma pessoa muito forte. Seshes acaba caindo no chão também, sendo bem danificado pelo impacto por não conseguir controlar seu próprio ataque. Mas logo ele se levanta ainda com seu corpo esfumaçando pelo dano gerado, e reclama desse golpe ter sido muito grande, o chamando de soco perfurador implodido. E logo ele grita comemorando, perguntando se viram isso, impressionado consigo mesmo, por ter conseguido superar o Zeka. Yanni e Gerambo comemoram a suposta vitória de Seshes contra Zeka, que saiu vivo após uma aposta de tudo ou nada, derrotando uma lenda de 100 anos, tendo apenas 2. Mas Yanni não fica tão feliz. Ele e Derossi se levantam de seus abrigos, completamente desesperados, por Seshes ter atingido o reator diretamente, mas aliviados que não o destruiu, pois teria explodido toda a Keteris. Derossi comenta que não deveriam ter esperado que Seshes se lembrassem da estratégia complicada de fingir que acertaria o reator atingindo outro lugar, e Yanni concorda, embora incomodado. Gerambo levanta o questionamento se Zeka teve seu fim, após zelar pelo título de mais forte por tanto tempo desde a morte de Dong Fua. Mas do meio da fumaça e poeira, Zeka se levanta, saindo da cratera formada por sua queda, xingando Seshes, debochando que conseguiu apenas rasgar as suas calças, mesmo estando com um ferimento bem evidente no peito. E Seshes ri dele, orgulhoso por Zeka ter mudado seu insulto, vendo que conseguiu seu respeito. Zeka, extremamente irritado, o manda se calar, mas cai de cara no chão já sem forças, reclamando com suas próprias pernas por não conseguir se mover. E de lá da base das Space Angels, Yanni fala com eles através de um comunicador, que gritar com as próprias pernas não vai adiantar, pois os circuitos de segurança de seus nervos foram ativados, e ele só poderá se mover de novo quando terminarem o protocolo de auto-reparo em 3 minutos. E manda Seshes soltar o parafuso na nuca de Zeka, para o paralisar completamente e poderem se livrar da antimatéria com segurança. Zeka, pela primeira vez, ofende e deseja a morte do criador de seu corpo, mas Yanni não liga, e o manda admitir a derrota, pois causou isso a si mesmo com aquela atitude arrogante. E completa que sabia que ele é honrado o suficiente para não usar o Dragon Slayer em uma luta. Mas se ele não se livrar da antimatéria, seu reator derreterá em 6 meses, causando sua morte. E como seu mecânico não pode ficar sentado o vendo ter uma morte sem sentido. E por isso o traiu, contando a Seshes seu ponto fraco. Que esse tipo de morte não é legal nem nada, e não quer que ele morra como um cão. Nesse momento, Seshes vê uma forte fonte de energia vindo do centro da arena, onde Zazie estava, já sabendo do que se tratava. E sem querer ficar para trás, diz para Yanni que ele fala demais, perguntando se é verdade que Zeka vai se recuperar se ficar parado por um tempo. E Seshes se levanta, dizendo que vai esperar o Zeka se recuperar, desesperando Yanni junto ao Sen, que lhes perguntam o que ele está fazendo, dizendo para Seshes que ele só venceu por sorte, e não pode perder essa chance. Mas Seshes discorda, ironizando suas palavras, questionando se ele acha que foi sorte, seu novo corpo ou algo mais, sem sequer perceber o punho do Zeka gravado em sua costela. Seshes diz que isso o irrita, e depois de apanhar tanto em ser insultado, não ficará satisfeito vencendo com apenas um soco perfurador implodido.
Zeka, se rastejando, pergunta a Seshes por que não acaba com ele enquanto ainda tem chance. E Seshes responde que esse é o terceiro round, já que tiveram 2 antes, na luta de polegares. Citando as palavras dele, que decide quando usar o punho matador de dragões, afirmando que irá socar sua cara até que sua boca grande se cale de uma vez por todas. E quando ele estiver chorando, o dirá: Seshes é o guerreiro mais poderoso do universo. Seshes completa, dizendo para ele parar de ficar jogado no chão como um monte de estrume e se levantar e ir até ele. Mas Zeka, ainda paralisado, ri dele, dizendo que suas palavras são uma piada, mas que ele finalmente entendeu o que é ser um homem. E lhe pede desculpas, pois não terá um round 3, já que essa luta já acabou. Nesse momento, a marca do punho de Zeka nas costelas do Seshes se racha, e uma forte explosão surge dali, o arremessando para o lado como se fosse atingido por um golpe supersônico. Seshes até consegue se estabilizar, se mantendo de pé a alguns metros dali, mas paralisa, colocando a mão no lugar do golpe, sem sequer conseguir entender ou reagir ao que aconteceu. Hopper comenta que essa explosão súbita na lateral de Seshes foi onde ele levou o soco de ignição de Zeka, no começo da luta, e a superfície de seu corpo se tornou vidro devido à alta temperatura. E quando ele esfriou, se tornou Tektita, assim como a garrafa que Zeka demonstrou antes na batalha dos Space Karate Alice contra o Anomaly. E o capítulo termina com Zeka pedindo desculpas ao Seshes por tê-lo deixado ficar animado por nada, afirmando que seus socos não são tão fracos, e Seshes percebendo o nível do dano que levou, quase ficando desacordado. Finalizando assim o capítulo 99 de Battle Angel Alita Gun Last Order. O que a revelação de Gali ser um androide afetará na luta de Seshes? Ele foi derrotado desde o início por esse golpe? Zeka usará seu punho matador de dragões? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Deixem-nos saber sua opinião, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Já estamos no arco final dessa obra, mas ainda tem outros 2 mangás do universo de Alita, por isso contamos com seu feedback. E se você quiser ajudar e apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro, assim como o Eduardo Barbosa e o Idson Pomarega, que já fazem parte do clube de membros. Obrigado pelo apoio, manos, isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.